Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Diogo Ros e esse vídeo é respondendo uma pergunta que nos foi feita acerca da cremação. Pode um cristão optar pela cremação? Então eu estou aqui respondendo usando a palavra de Deus como parâmetro para a nossa resposta, lembrando que sempre se trata de uma opinião respeitosa e por dentro das Escrituras. Então, aqueles que têm por hábito ler a Bíblia e crer em Deus, será uma resposta coerente, evidente com as Escrituras. E eu quero usar aqui de alguns argumentos para tecer aqui o meu comentário. Antes de começar, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva e assim você vai estar por dentro de todo o conteúdo que é ministrado aqui nesse canal. Grande parte das pessoas que nos assistem ainda não são inscritas e eu peço a sua gentileza para que assim o YouTube possa propagar esse vídeo, esse conteúdo bíblico. Argumento número 1. Eu vou usar o texto do livro de Josué, no capítulo de número 7. A Bíblia diz no versículo 15: então aquele que o sorteio indicar, que ficou com essas coisas, será queimado ele e sua família e tudo o que possui. Então esse texto, você deve estar lembrando, é aquele texto onde fala de Acã, quando na invasão de Jericó, ele pegou uma capa babilônica. Então, quando Deus falou a Josué, o próprio Deus falando disse: aquele que for indicado no sorteio, ele será queimado. E o versículo 25 do mesmo capítulo diz, e Josué disse: por que é que você está fazendo essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Olha o termo, desgraça. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles o apedrejaram e o queimaram com a sua família. Então, queimar aqui, a cremação naquele caso, o queimar corpos, denota um castigo divino. Então, a queima de corpos, ali naquele texto, é mais para castigo e nunca aprovação de Deus. Deus, punindo, optou pela queimação daqueles corpos. Então, neste caso, cremação é um castigo aqui segundo a palavra de Deus. Vamos para o argumento de número 2, e eu me baseei num texto muito forte, que é do profeta Amós, no capítulo de número 2, e verso de número 1, diz assim: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Perceba que Deus falando, ele está dizendo, as transgressões de Moabe, eu não vou retirar o castigo. Porque qual foi a transgressão de Moabe? Porque queimou os ossos do rei de Edom. Deus achou aquilo uma barbárie. Deus achou um ato tão incomum, a ponto de Deus levantar o profeta Amós e dizer que ele puniria a Moabe por ter queimado os ossos do rei de Edom. Então perceba que Deus está mais uma vez castigando aqui o rei de Moabe, ou o queimar corpos é visto pelo olhar divino como um ato de uma atrocidade, de uma barbárie, um ato muito áspero, muito rude, a ponto de Deus castigar a Moabe por este motivo. Argumento de número 3. Quando você vê algo queimando na Bíblia, nunca é bom.
Você vai ver, por exemplo, em Daniel capítulo 7, o animal terrível e espantoso, no versículo 11, a Bíblia diz que o seu fim será queimando. E no Apocalipse 19, versículo 20, a besta e o falso profeta serão jogados em um lago de fogo e de enxofre. Então, claro que aqui não se trata de uma cremação, mas fogo está relacionado com destruição. Não que Deus esteja destruindo eles no lago de fogo, isso é tema para outro dia, mas o que eu quero passar aqui nesse vídeo para você é que fogo, queimação, sempre é visto na Bíblia como algo punitivo, como um castigo. Então aqui Deus estaria mais uma vez, assim como no caso de Acã, castigando a besta e o falso profeta, sempre relacionado com fogo. Argumento de número 4 que eu vou utilizar aqui. Se você fizer um breve estudo sobre a origem da cremação e o costume da mesma, ela tem origem no hinduísmo, onde a cremação no hinduísmo, ela é quase uma prática ritualística, uma cerimônia. E também ela existe no budismo. Então, nunca é uma prática judaico-cristã. Você não achará isso nas páginas da Bíblia Sagrada. O argumento de número 5 que eu quero aqui utilizar é o que Paulo diz à carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 ao 20. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, porque foste comprados com bom preço, glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito que pertence a Deus. Veja bem, se em vida o nosso corpo ele foi uma habitação do espírito, ele foi um veículo pelo qual nossa alma esteve durante a vida, por que tratarmos de uma forma tão áspera, tão violenta, como é a cremação? O corpo, é preciso analisar aqui uma metáfora que eu vou colocar aqui para você. Quando você muda de residência, você sai de uma casa para morar em outra casa, não é porque você abandonou a primeira casa que você vai atear fogo nela. Assim, o corpo também está para a alma. Uma vez que ele nos serviu, devemos tratá-lo de uma forma honrosa. Todos os mortos que você encontrar nas páginas da Bíblia Sagrada, nenhum foi cremado. Todos foram sepultados, tanto no Antigo quanto em o Novo Testamento. Poderia lhe falar de Sara, a qual foi sepultada por Abraão. Poderia citar também aquele homem que foi jogado na sepultura do profeta Eliseu, e uma vez sendo jogado, ele ressuscitou. Poderia falar no Novo Testamento de Lázaro, que talvez seja o exemplo mais importante, digamos assim, do Novo Testamento. Ficou 4 dias e depois foi ressuscitado por Jesus. E talvez, quando eu disse Lázaro, o mais importante, mas é preciso salientar que mais importante ainda é o de Jesus. O próprio fato, quer exemplo maior que esse? Jesus foi sepultado em uma caverna, em uma cova incrustada em uma rocha. Então, esses são os exemplos bíblicos. E eu ainda vou argumentar um 6º argumento, que é o argumento que eu me apoio em Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então perceba que a recomendação bíblica é que o corpo volte
à terra, o pó volte à terra. Esse volte aqui, eu entendo de uma maneira gradual pelo processo da decomposição. Assim como um corpo leva 9 meses para formar-se no ventre materno, de igual maneira, entre aspas, o ventre da terra, a sepultura, recebe esse corpo que vai se decompondo de forma gradual, entra num processo de putrefação e vai sendo absorvido pela terra, como recomenda a passagem bíblica. Um argumento de número 7, eu deixei ele por último, porque para mim ele é o mais forte. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 34 e verso de número 5, assim, pois, Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, como o Senhor havia dito. Verso de número 6, versículo de número 6. Deus o sepultou ali, num vale que fica diante da cidade de Bet-peor. E até hoje ninguém sabe onde foi a sua sepultura. Então perceba que o próprio Deus sepultou a Moisés. Se Deus ele concordasse com a cremação, se fosse um padrão, ele o teria feito, mas não fez. O sepultou de forma tradicional, bíblica, e o próprio Deus então deixou este exemplo para que o sigamos. As minhas considerações finais aqui, eu quero deixar bem saliente o seguinte aspecto. A cremação não interfere com a salvação. Eu repito, a cremação, não interfere na salvação, visto que por ocasião da morte, a alma da pessoa abandona o seu corpo. Então, a alma vai partir para o seu destino. Agora, o corpo, que já está de forma inerte, ele pode então ser cremado ou sepultado. Então, como a alma abandonou antes, mesmo se tratando de um salvo, não interferiu porque a alma saiu antes do sepultamento ou antes da cremação, por um motivo óbvio que todos nós sabemos. Então, vale deixar aqui bem claro, diante de todos os argumentos que eu aqui pontuei, saliento pela uma terceira vez, a cremação não interfere na salvação. No entanto, o padrão bíblico é o sepultamento e a minha opinião, baseada em tudo o que eu disse, eu não recomendo a cremação, na minha modesta opinião, na minha respeitosa opinião. Talvez você já tenha até um plano, como muitas pessoas já fazem. Eu já encontrei muitas nas aulas que eu dou por aí. Pessoas que vieram falar comigo dizendo, pastor, eu já estou pagando aqui o meu plano funerário e é uma cremação. E o que o senhor me diz? Olha, fique à vontade, isso não vai interferir na salvação, porém não é um padrão bíblico e cristão, tá bom? Então eu deixo isso muito bem claro, que as pessoas não podem radicalizar as coisas. Eu não estou aqui dando uma opinião radical, dizendo que a pessoa perde a salvação. Não é para tanto, tá bom? Mas Paulo fala em bons costumes. Então o bom costume bíblico é o sepultamento. Tá bom, meus amados? Então fica aqui a resposta que eu dei para aqueles que, de maneira muito educada, me fizeram esta pergunta. E eu espero que você tenha gostado desse estudo sobre o tema. É apenas a minha opinião, baseado em todos os argumentos, claro que eu aqui já passei, mas vamos deixar bem claro que isso não interfere na salvação. Mas quanto mais você puder seguir a Bíblia, o Deus da Bíblia e a sua palavra, melhor você o faz. Antes de encerrar, vale lembrar que por uma questão de população mortuária, né? Ou seja, os cemitérios, é um problema para qualquer administração pública.
É evidente que a cremação ela se torna uma solução para o problema urbano, né? De não ter locais apropriados para fazer novos cemitérios. Você sabe que isso é uma dor de cabeça para o sistema público, para a administração pública da cidade, é uma dor de cabeça. No entanto, a cremação, ela se tornaria uma solução do problema. Mas volto a dizer, isso deve ser administrado de outra maneira. Tá bom? Se você é um cristão, se você serve a Deus, obedece à palavra de Deus, o padrão, a argumentação, a sugestão, o conselho é o padrão bíblico do sepultamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ainda que o tema ele é um tanto ruim de entrar, né? Falar sempre de morte, isso não é uma coisa que a gente gosta de ouvir, mas eu preciso deixar aqui uma opinião bíblica para aquelas pessoas que gostam do conteúdo que apresentamos em nosso canal, seguem nossos vídeos e também têm uma confiança naquilo que passamos. Deus abençoe a sua vida, não esqueça de deixar o seu like, apertar no sino das notificações e inscreva-se para que esse conteúdo seja propagado na internet e mais pessoas possam receber este ensinamento. Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus.